Olá, meu nome é Igor. Moro na cidade de Natal. O que vou relatar aqui aconteceu no ano passado de 2019. Eu sempre fui um rapaz apaixonado por roças. E eu gostava muito de sonhar que morava no meio do mato. Em um certo dia, meu avô disse que iríamos fazer uma viagem à Serra de São Bento. Na mesma hora eu fiquei empolgado, pois o lugar que a gente ia era muito isolado e tinha muito mato ao redor. Então, uma semana depois, nós partimos para fazer essa viagem. Chegando lá, me impressionei com a fazenda. Tinha criação de gado, de cabra e também de porcos, galinhas e etc. Eu estava conversando com o primo do meu avô e ele me disse que tinha uma lagoa muito grande dentro dos matos e que, se eu quisesse, poderíamos ir pescar na noite de quinta, que, segundo ele, era a noite em que mais tinha concentração de peixes. Como já era quarta-feira, na noite seguinte eu já poderia fazer essa aventura. Então, no outro dia, quando era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu estava me preparando para ir pescar. O primo do meu avô disse que não poderia ir comigo, pois esqueceu que tinha algo para fazer naquela noite. Mas ele me explicou o caminho e disse que, se eu seguisse, não teria nenhum erro. Mas antes de eu sair, ele me fez um alerta. Só lhe digo uma coisa: se ver uma luz no chão indo até você, suba em uma árvore o mais depressa possível. Eu achei aquilo estranho, mas acabei não dando ouvidos. Seja lá o que fosse e com o que ele estivesse se referindo, não era possível que eu iria dar ao azar de encontrar. E eu ainda brinquei. A única coisa espantosa que você vai ver é o peixão que eu vou trazer hoje. O primo do meu avô também deu uma risada e me deu um até logo. Eu estava levando um relógio no bolso para eu saber a hora que deveria ir embora. Depois de um tempo andando, acabei encontrando a lagoa, que realmente era muito grande. Já era noite quando cheguei. Após algum tempo de pesca, eu acabei pegando uma traíra relativamente grande. E em seguida peguei outros peixes menores. Quando eu terminei a minha pesca, eu estava indo de volta para casa, mas eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Na mesma hora eu fiquei com medo, pois achava que poderia ser algum animal selvagem, como um lobo ou sei lá o que. Poderia ser até mesmo uma cobra grande, fazendo os barulhos enquanto se rastejava. Mas eu me mantive calmo, firme, até que saiu do mato um bezerro. Eu, na mesma hora, fiquei aliviado. Eu não ajudei o bezerro, porque achava que ele sabia o caminho de volta. Até que ele foi para o outro lado da lagoa. Eu novamente voltei a andar em direção à casa. E quando comecei a dar alguns passos, eu escutei outro barulho no mato. Mas desta vez eu fiquei tranquilo, pois achava que era outro bezerro
ou até mesmo uma vaca, mãe do primeiro bezerro que eu tinha visto. Mas de repente, eu percebi uma estranha luz no chão. Eu achava que seria um fazendeiro com uma lanterna. Mas rapidamente, esse pensamento foi para o saco, pois a luz era comprida e muito grande. E foi então que aquela luz foi entrando dentro da água. Como tinha muito mato em cima daquela luz, eu não estava conseguindo ver direito. Até que em um certo momento, eu olhei para o bezerro, que estava do outro lado da lagoa, e ele estava bebendo água. Eu queria ter gritado, mas aquela coisa luminosa poderia me ver. Aquela luz foi submergindo na água, até que de repente se levantou por inteira. Eu não acreditava no que os meus olhos estavam me mostrando. Aquela coisa que eu ainda nem sabia o que era, estava observando o bezerro beber água. Como eu estava relativamente perto daquela criatura bizarra, eu tapei um pouco os meus olhos, pois a luz daquela coisa era muito forte. Tapei os olhos e fui me afastando um pouco, até que, depois de uma certa distância, eu consegui ver melhor aquela coisa de longe, pois agora já não me ofuscava tanto assim. Enquanto o pobre bezerro se desesperava ao ver aquela coisa e tentava escapar, aquilo engoliu o bezerro por inteiro. Por incrível que pareça. Depois de engolir o bezerro, apesar daquela criatura não ter um rosto, eu pude notar que ela estava distraída. Fui andando bem devagar, mas como eu estava andando de costas, para não perder aquela coisa de vista, acabei pisando em um galho que fez muito barulho. E aquela luz de fogo rapidamente se direcionou para mim. Eu, desesperado, saí correndo o mais rápido possível e vi que aquela coisa estava saindo do lago. Eu nunca corri tão rápido quanto naquela noite. Quando cheguei na frente da casa, o primo do meu avô estava na varanda e parecia já estar sabendo do que eu estava correndo. E ele começou a gritar: "Corre, corre!" Graças a Deus consegui correr e nos trancamos dentro da casa. Até que o primo do meu avô me disse: "Só mesmo por Deus, por você ter conseguido chegar até aqui vivo. O mais certo era você ter subido em uma árvore, como eu havia lhe falado." E eu concordei. Após alguns instantes, aquela coisa parecia ter ido embora. Nunca mais eu voltei em nenhuma lagoa e nem pesquei durante as noites. E o primo do meu avô disse que já viu essa criatura para mais de 5 vezes. E até agora me pergunto o que seria aquilo. Seja lá o que for, ainda aterroriza aquelas redondezas. Boa noite.